Toque de recolher. Toque de recolher é decretado em mais um município baiano. A partir de amanhã fica proibida a circulação à noite em Jequié. Temporal em Salvador. Barragem de rio transborda e moradores têm casas invadidas pela água no bairro de São Cristóvão. Imóvel desaba e cai em barranco no Acupe de Brotas. Sirenes de alerta são acionadas no Calabetão. Você vai ver como foi o primeiro dia de restrições mais rígidas no bairro da Pituba. E o período de pandemia faz crescer a procura por atendimento médico domiciliar. Boa noite. A chuva que cai em Salvador tem causado estragos. Hoje, um imóvel desabou e caiu em um barranco no bairro do Acupe de Brotas, no Calabetão. As sirenes de alerta foram acionadas, mas o caso mais grave aconteceu no bairro de São Cristóvão. A barragem de um rio transbordou e a água invadiu as casas. Desde o início da manhã, Lilian tenta retirar a água que entrou na casa em que mora, na rua Norte 2, no bairro de São Cristóvão. Neste vídeo feito por ela, dá para ver como o imóvel foi atingido. Aí, está acontecendo mais uma vez na minha casa. Na minha casa, não na casa dos outros, tomando de favor a situação da rua, ó. Tá vendo? Não passa nem carro, não passa nada. Nós a encontramos retirando o sofá, que ficou completamente estragado. Segundo ela, esta já é a segunda enchente só neste mês. No início do mês começou a alagar, algumas coisas minhas eu ainda tentei conservar, mas o mofo tomou conta. Aí por conta dessa segunda eu estou jogando fora o que restou. São Cristóvão foi um dos bairros mais atingidos pela chuva, que cai desde o início da semana em Salvador e na região metropolitana. Não dorme, bate uma... insônia, um desespero. Aqui é misericórdia de Deus, pedir misericórdia e rezar, minha amiga, porque choveu, a gente fica assustado. Aqui em São Cristóvão parou de chover por volta de 10 horas da manhã. Agora já é final da tarde e, como vocês podem ver, a água ainda não desceu. Nesta rua, por exemplo, o nível está tão alto que é impossível passar de carro. Segundo os moradores, a chuva não é a única culpada pelos alagamentos. A barragem do rio Ipitanga, que passa pelo bairro, também contribui. Tem uma barragem lá em cima, que até quando é no verão, eles abrem lá. Quando eles abrem, enche tudo de água aqui. A rua que mais sofre de todas é essa aqui. Por nota, a Embasa informou que as barragens não têm a função de conter o fluxo do rio durante as cheias, mas que ajudam para que não tenha um alagamento de extensão maior na bacia do rio. No Jardim das Margaridas, o muro de uma casa que fica em uma encosta cedeu. Segundo os moradores, não foi realizado o serviço de contenção no local. No bairro do Calabetão, a sirene de alerta foi acionada para avisar aos moradores do risco e da necessidade de deixar as casas. No Acupe de Brotas, uma casa desmoronou de um barranco. O proprietário morava sozinho e não estava no imóvel no momento do acidente. Ninguém ficou ferido. Já em Lauro de Freitas, a chuva também causou estragos. Neste vídeo é possível ver que o rio transbordou e invadiu a pista. Muitos motoristas só conseguiam utilizar uma das vias. O rio que corta a cidade. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã aqui em Salvador. Nesta quinta-feira, o sol aparece entre uma chuva e outra e a máxima prevista é de 28 graus. Sexta-feira, com uma chuva ainda mais fraca e com máxima de 28 graus na capital da Bahia. O sábado terá tempo mais firme e volta a chover de domingo para segunda-feira por causa de outras áreas de instabilidade. Barreiras só terá chuva no fim de semana. Amanhã, quinta-feira, será de tempo firme e máxima de 29 graus. Em Ilhéus, tem previsão de chuva ainda nesses próximos dias e amanhã vai fazer 28 graus. Aracaju também com pancadas de chuva entre a quinta e a sexta-feira. Fim de semana com tempo mais firme. E a máxima amanhã deve chegar aos 29 graus.
E sobre a chuva que cai em Salvador desde esses últimos dias, eu vou conversar agora com o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo. A conversa é ao vivo. Boa noite, Sóstenes. Muito boa noite, muito bom falar com vocês aqui direto da Defesa Civil de Salvador, sempre à disposição do Banco Cidade. Sóstenes, hoje, só aqui em Salvador, foram mais de 500 solicitações por causa da chuva, né? Mais de 500 solicitações aí pela Defesa Civil. Qual é a área que mais preocupa na cidade nesse momento? Em verdade, atualizando os dados, foram mais de 600 solicitações, agora há pouco acabei de fazer essa análise. As áreas que mais nos preocupam são aquelas que temos o sistema de alerta e alarme. Já acionamos há cerca de 15 dias. 4 delas, a região do Bom Joá, a região de Castelo Branco, a região de 7 de Abril e a região ali do São Caetano, na ladeira do Cacau. Hoje, acionamos mais uma sirene do sistema de alerta e alarme da região do Calabetão. Todas essas ações têm sido dadas em parceria constante e permanente com a Secretaria de Promoção Social, com as prefeituras bairro, com a Secretaria da Educação, para que essas pessoas possam ser recepcionadas nas escolas e afastar o risco momentâneo por conta das fortes chuvas. A gente tem percebido que o tempo mudou bastante nos últimos dias. Na verdade, a chuva já vem aí desde o fim de semana, na verdade, desde a semana passada. Qual é o volume esperado? Qual era o volume esperado para esse mês de maio e quanto já foi registrado até agora aqui em Salvador? Olha, se você for pensar, na verdade foi ontem, na verdade foi na semana passada, na verdade foi o mês passado, o abril, nós tivemos o abril mais chuvoso dos últimos 14 anos. A média histórica para todo mês de abril era de 297,5 milímetros. É claro, é certo que nós tínhamos a previsão de ampliar isso em 30%, mas chegamos a impressionantes 450 milímetros. Em alguns locais, como na região do Matatu, chegamos a 720 milímetros de acumulados pluviométricos naquela localidade. Agora, em maio, hoje, no dia 13, já ultrapassamos o que era esperado para todo mês, de 278. Já chegamos hoje a 311 milímetros. Então, observem vocês de que nós temos, sim, um período muito chuvoso na capital baiana, que faz com que as pessoas precisem ficar mais atentas, sobretudo porque o solo já está encharcado, está mais instável e que leva, é claro, maior risco. Para isso, as equipes da Codesal, homens e mulheres valorosos, engenheiros ambientais, civis, arquitetos, agrônomos, técnicos do órgão, parceiros dos demais órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, estão todos aqui aptos para atender essas demandas com a finalidade de garantir nosso bem maior, que é o bem da vida. Nós mostramos agora há pouco, Sóstenes, a situação no bairro lá do Calabetão. Na verdade, a sirene foi acionada por lá hoje. As famílias precisaram deixar as casas. Como é que está a situação agora no bairro e para onde foram levadas essas famílias? Essas famílias elas já passam por um protocolo de evacuação anterior. Nossas equipes da Codesal realizam simulados de evacuação, já com os órgãos e secretarias que vão fazer parte, no modo real, como hoje, dessa ação, para que todos já saibam como proceder no momento de risco. Elas vão para a escola municipal, são atendidas pelo município, recepcionadas pela Secretaria da Educação, tem assistência social da SEMPRE, tudo isso para garantir que ela esteja fora da sua casa e fora do risco. Eu preciso fazer um relato importante. Aquelas 4 localidades, quais fizemos o acionamento há cerca de 15 dias, destas, uma delas, a da região de Castelo Branco, uma das famílias que já estava abrigada na escola, teve a sua vida garantida, assegurada e preservada, porque anteontem à noite, a sua casa, já sem ninguém dentro, veio a ruir e desabar. Então, observem, e eu faço esse apelo aos seus telespectadores, aos telespectadores do Band Cidade, de que ao ver o acionamento da Codesal, ao ter em mãos uma notificação da Defesa Civil, que não vacile, que não conteste, naquele momento saia da sua casa e garanta o seu bem maior. É claro que o patrimônio que você constrói ao longo de sua vida é importante. Esse patrimônio é tudo, muitas vezes, que a pessoa conseguiu levantar e construir, mas a sua vida é o seu bem maior e é isso, nesse momento, que precisa ser preservado. Tá certo, Sóstenes. Muito obrigada pela sua participação e pelas informações. Boa noite para você. Boa noite. A seguir, o uso de máscaras passa a ser obrigatório também no transporte intermunicipal. E ainda, você vai ver como foi o primeiro dia de restrições mais rígidas no bairro da Pituba.
Começou a valer hoje o decreto municipal que determina medidas mais restritivas a algumas regiões da cidade, como o fechamento total do comércio. Na Pituba, bairro com maior número de casos de coronavírus aqui em Salvador, mais de 50 estabelecimentos foram interditados hoje porque estavam desrespeitando as medidas de isolamento social. O bairro que concentra o maior número de infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia em Salvador, amanheceu assim, portas fechadas em quase todo o comércio local. Quem desrespeitou a determinação da prefeitura teve o negócio interditado por agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo. Durante a fiscalização, essa delicatessen estava funcionando normalmente. Os agentes entraram em ação. A gente está orientando a vocês, pedindo, que vocês fechem tanto o acesso de pedestre aqui, quanto a parte lá de baixo do estacionamento. Não vai entrar mais ninguém, porque a loja agora vai estar interditada. O mesmo aconteceu com este frigorífico e esta bomboniere. Pela manhã, 52 estabelecimentos foram interditados por descumprirem o decreto municipal. Os estabelecimentos que poderão funcionar aqui na Pituba hoje são banco, cartório, repartições públicas em geral, farmácia, casa lotérica. No decreto também consta uma exceção para os restaurantes e bares que poderão fazer atendimento delivery, mas não poderão fazer nenhum tipo de atendimento para o cliente vir até ele e recolher o seu produto. Isso está proibido também. Os primeiros casos no bairro da Pituba foram registrados em 22 de março. De lá para cá, a quantidade de registros aumentou em mais de 1.500%. Por isso que o local entrou na lista da operação de restrições da prefeitura. No primeiro dia das medidas de restrição aqui no bairro da Pituba, o cenário mudou muito pouco. Apesar dos estabelecimentos estarem com as portas fechadas, as pessoas continuaram na rua. E o trânsito, olha só, o fluxo parece com o de um dia qualquer. Alguns pontos de ônibus estavam inclusive cheios. A nossa equipe encontrou comerciantes trabalhando completamente alheios à nova determinação, como nesta banquinha e neste ponto de venda de frutas. Essas medidas que começaram a vigorar hoje valem inicialmente até o dia 19 de maio. As mesmas medidas valem também em Plataforma, Boca do Rio e na Avenida Joana Angélica, no centro da cidade. A diferença é que nestes 3 outros pontos houve restrição também do trânsito. O transporte não sofreu alterações. Na Pituba, outras ações foram implementadas, como essa unidade móvel para testes rápidos do coronavírus. Acho a medida certa, porque muitas pessoas não estão levando a sério, Então estão acontecendo muita coisa, e eu acho bacana. E nesta unidade móvel de testes rápidos de coronavírus na Pituba, dos 75 exames realizados hoje, 9 foram confirmados para a Covid-19. Em Plataforma, no subúrbio ferroviário, onde há um maior índice de contaminação da doença aqui na capital, foram feitos hoje 80 testes, 11 foram confirmados para o coronavírus. Já em Nazaré, bairro que também está na lista de restrições, foram realizados 75 testes com 7 resultados positivos. E o uso de máscara passou a ser obrigatório hoje no transporte intermunicipal, que inclui também o sistema ferry-boat. Arthur Queiroz, da Rádio Band News FM, traz mais informações. Oi, Arthur, boa noite. Quais são os serviços de transporte, além do ferry-boat, que estão incluídos nesta determinação? Carol, boa noite para você, também para quem está assistindo agora o Band Cidade. De acordo com essa publicação que ocorreu hoje no Diário Oficial do Estado, além do sistema ferry-boat, como você disse, estão incluídos aí nessa medida de utilização obrigatória das máscaras as vans e os ônibus do sistema de transporte público e privado do Estado nas modalidades regular, fretamento, complementar e alternativo, que são regulados pela AGERBA, que é a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações. Vale destacar que no caso do sistema hidroviário, portanto, o sistema ferry-boat, as lanchas que fazem as travessias partindo ou chegando aqui a Salvador, a utilização da máscara passa a ser obrigatória não só no momento do embarque, como também durante todo o trajeto da viagem. Sendo que no caso de descumprimento, de acordo com a AGERBA, o operador da empresa que opera, enfim, que é responsável
responsável pelo serviço está autorizado a pedir que o passageiro se retire da embarcação ou do veículo. Carol. Agora, Arthur, em Feira de Santana, amanhã vai ter uma reunião para discutir o sistema de transporte na cidade durante a pandemia. Parece que 2 empresas de ônibus querem suspender o serviço na cidade, é isso? Carol, uma situação complicada em Feira de Santana. Amanhã vai ocorrer, a partir das 10 da manhã, uma reunião do Ministério Público do Trabalho com o Sindicato dos Rodoviários e essas empresas que realizam serviço de transporte distrital, também pela zona rural ali de Feira de Santana. Elas estão argumentando que tiveram uma queda de 70% no faturamento por conta da diminuição no fluxo de passageiros e, por conta disso, não tem condições de continuar operando na cidade. Foi anunciada aí a demissão de quase 300 trabalhadores. Carol, a gente vai continuar acompanhando essa situação. É com você. Tá certo, Arthur. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Veja a seguir, período de pandemia faz crescer procura por atendimento médico domiciliar. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou agora há pouco o balanço que mostra o avanço da Covid-19 aqui na Bahia. A repórter Júlia Sarmento está ao vivo e tem informações desse novo boletim. Boa noite, Júlia. Boa noite, Carol. Boa noite para você que acompanha o Band Cidade. Segundo a Secretaria de Saúde, infelizmente, já são 236 mortes confirmadas por coronavírus aqui na Bahia. 11 a mais do que ontem. Deste total, 148 óbitos foram aqui em Salvador. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, são 6.547 casos confirmados em toda a Bahia. A boa notícia é que, deste total, 1.790 pacientes já estão recuperados. Uma das preocupações é com a taxa de ocupação dos leitos de UTI, que atualmente é de 56%. Mudando de assunto, Carol, o governador Rui Costa anunciou agora há pouco, nas suas redes sociais, o toque de recolher na cidade de Jequié, que fica no sudoeste da Bahia. Já a partir de amanhã, estará proibida a circulação de pessoas e também o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Lembrando que tem exceção aí das farmácias e lembrando que das 8 às 5 da manhã ninguém vai poder circular na cidade. O município é o terceiro a receber a determinação, que vale por 10 dias. É com você, Carol. Tá certo, Júlia. Obrigada pelas informações. E com o aumento no número de casos de coronavírus, muita gente tem tido medo de ir a hospitais. Por isso, a alternativa tem sido optar pelo atendimento médico domiciliar. A procura pelo serviço cresceu cerca de 10% nos últimos meses em todo o país. Adriana teve Covid-19 e continua o tratamento em casa, com acompanhamento médico.
e agora eu prossigo com a fisioterapia para reabilitação. De acordo com o Núcleo Nacional das Empresas de Atenção Domiciliar, a procura por home care cresceu 10% nas cidades que mais sofrem com a pandemia. As empresas que fornecem o serviço atribuem esse crescimento a 3 fatores. O primeiro deles é a necessidade de desocupar leitos hospitalares para casos de coronavírus. Além disso, muitos pacientes contaminados estão fazendo reabilitação em casa. O terceiro motivo é que pessoas com outras doenças estão evitando ir a unidades de saúde com receio do contágio. O primeiro impacto que a gente recebeu, que a gente percebeu, na verdade, foram ligações das famílias tentando ver alguma possibilidade de repente, suspender alguns serviços. Mas as famílias também estão muito mais informadas, então a coisa está muito mais controlada. Esse é o sentimento que a gente tem agora. Uma empresa de atenção domiciliar também tem um serviço de emergência. Então, nós temos trabalhado com telemedicina, com teleconsulta, com teleorientação, muito mais do que fazíamos no passado, né? Nos laboratórios, a coleta externa tem sido uma saída para amenizar os impactos da queda de 70% da procura por exames. Todos os requisitos de segurança foram redobrados, então existem aí fluxos diferenciados para pacientes com Covid-19 que não ficam em contato com outros pacientes. Todo o processo é muito seguro. Esse laboratório de Salvador mais que dobrou o número de atendimentos fora da unidade. Com essa reestruturação, hoje, quando um cliente ele quer fazer uma coleta, em 24 horas ele é atendido, seja ele para o Covid, seja ele para a coleta domiciliar normal, seja ele também para o serviço de vacina. Mônica luta contra um câncer e, por causa do coronavírus, preferiu continuar o tratamento em casa. Além do que, você tem a privacidade da tua casa, né? Então você fica à vontade para você... E agora, com essa época do contágio, é ideal. Veja, daqui a pouco, moradores da cidade de Castro Alves fazem protesto contra a decisão da prefeitura de fechar ruas com tapumes de ferro. Moradores da cidade de Castro Alves, a cerca de 200 quilômetros de Salvador, fizeram um protesto contra a decisão da prefeitura de fechar parte da cidade com tapumes de ferro.
Os manifestantes fizeram um panelaço. Em nota, a prefeitura disse que o objetivo do fechamento das vias é de controlar a passagem de motoristas e pedestres com aferição de temperatura e orientações sobre o uso de máscara. A prefeitura disse ainda que não houve fechamento na cidade e que o comércio está funcionando em horário especial, que apesar da insatisfação de algumas pessoas, as medidas vão ser mantidas para controlar o crescimento de casos de coronavírus. E o Porto de Salvador recebeu hoje novos equipamentos que colocam a Bahia em destaque na rota de cargas internacionais. A repórter Luiz Calegari acompanhou a chegada dos equipamentos e tem mais informações. Luiz. Mais uma etapa de expansão do Porto de Salvador foi concluída hoje. Novos equipamentos que acabam de chegar já colocam a Bahia em destaque na rota de cargas internacionais. São 3 portainers, que são essas máquinas que movimentam os contêineres dos navios para o pátio. Eles chegaram nesta embarcação na manhã desta quarta-feira. Uma outra novidade são 5 guindastes de pátio sobre rodas e que podem movimentar as cargas aqui em terra. Com os equipamentos e a expansão do cais, batizado de Santa Dulce dos Pobres, o valor de investimento aqui ultrapassa os 440 milhões de reais e emprega aproximadamente 700 profissionais diretos e indiretos. Voltamos ao estúdio. A Band completa hoje 53 anos. São mais de 5 décadas levando informação, esporte e entretenimento para milhões de brasileiros. A TV Bandeirantes foi inaugurada por João Jorge Saad em 13 de maio de 1967. Esta televisão nasceu para cumprir sua missão em divertir, informar e orientar o povo. 2 anos depois, um incêndio destruiu a sede da Band. Essas imagens foram feitas e transmitidas pelos funcionários da própria emissora. Só não queimou o caminhão de reportagem que estava fora. E com aquele caminhão que nós reiniciamos a nossa vida. Foi na tela da Band que o Brasil assistiu à primeira transmissão ao vivo de uma Copa do Mundo, em 1970. A grande festa dos brasileiros no gramado do Estádio Azteca da Cidade do México. O canal foi o primeiro a transmitir toda a programação em cores em 72. Em São Paulo, o Teatro Bandeirantes abriu espaço para que os artistas soltassem a voz. Não direito, caiu desse jeito, sem perdão. De lá para cá, a Band fez parte da vida do telespectador. As conquistas dos heróis do esporte nacional, jornalismo de credibilidade, confrontos memoráveis nos debates políticos, programas de auditório e entretenimento com nomes que marcaram a história da TV brasileira. A imagem musical do Brasil está no Bolinha. A Band foi, é e sempre será a TV mais aberta do Brasil. E nos orgulhamos muito de fazer parte das suas melhores lembranças, histórias e futuro. Assim, seguimos nos reinventando e inovando a cada dia. Há 53 anos, nosso olhar é para você. Nele revelamos grandes talentos, contamos histórias, nos divertimos muito juntos. Damos show na música, nas transmissões, no esporte, na gastronomia. Apuramos os fatos com ética e credibilidade. E seguiremos assim, acreditando e criando tendências. Band, há 53 anos, nossa TV está aberta para você. Parabéns para a Band, né? Nesses 53 anos. O Band Cidade hoje termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Band, com Eduardo Oineg e Lana Canepa. Para você, uma boa noite. Obrigada por sua companhia. Até amanhã.